Nesse vídeo a gente vai fazer uma questão sobre um assunto que cai em todo o Enem. Meu nome é Igor e esse é o canal do Prato. Vamos lá. Essa questão, primeiro, assim como toda questão do Enem, você tem que ler e ela demanda uma leitura considerável. Olha só o tamanho dela. Não se engane, aqui a gente tem uma figura, um texto e aqui as instruções e o comando e as alternativas são as partes da questão. Vamos lá. Eu não vou ler toda, tá? Essa parte, por exemplo, aqui eu não vou ler, mas eu vou focar aqui embaixo porque é onde estão as informações. Ou seja, eu não vou perder tempo vendo essa parte que não tem porquê, só ilustra mais ou menos a situação, tá? Então vamos nessa. É a questão número 163 do Enem 2021. O castelo possui uma ponte de 38,4 metros de comprimento e 1,68 metros de largura. O artesão que trabalhou para o parque produziu a réplica do castelo em escala. Olha só, esse aqui é o assunto que eu estava me referindo no começo do vídeo. Com certeza vai cair uma questão de escala no Enem 2022, no Enem 2023 e nos próximos, tá bom? Nessa obra, as medidas do comprimento e da largura da ponte eram respectivamente de... então ele deu aqui o comprimento e a largura na obra do artesão, ou seja, diminuiu. Você percebe o quê? Você percebe que passou de 38,4 metros para 160 centímetros e de 1,68 metros para 7 centímetros. Então, houve uma redução, tá bom? A pergunta ou o comando da questão é o seguinte: a escala utilizada para fazer a réplica é... Ele quer saber a escala, tá bom? Que foi utilizada para esse aqui. Vamos lá. O que é que eu vou fazer primeiro? Eu vou dar uma ajudinha, claro, porque esse material vai ficar salvo em PDF na descrição do vídeo para você fazer o download. Então eu vou colocar aqui os assuntos que vão aparecer nessa questão, os assuntos de matemática. Primeira coisa, escala. Todo o Enem traz uma questão de escala, às vezes fácil, às vezes difícil, tá bom? Você tem que aprender esse assunto para fazer. Se a gente está falando de escala, a gente com certeza está falando de divisão. Ok? Outra coisa que sempre aparece nas questões de escala é a fração. Outra coisa que também sempre aparece nas questões de escala, e aparece nessa, com certeza, são os números decimais. Além das operações e tudo mais que você tem que saber para poder resolver uma questão do Enem corretamente, ok? Então vamos lá, vamos voltar para as informações que a gente tem aqui. Vamos nessa. Olha só, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é compreendendo que você está trabalhando com um problema que reduz as dimensões da realidade para uma miniatura, né? Uma réplica que ele chama aqui do castelo. Você tem que entender que a escala ela cumpre o seguinte papel: você vai trazer a realidade, tá certo? Que aqui ele utiliza a palavra tamanho real ou natural, se eu não me engano. Vamos ver aqui em cima. Original, olha aqui, o castelo original, e ele fala em réplica. Então a gente vai utilizar essas duas palavras como sinônimos de realidade e réplica, tá? Então a realidade... Nossa. E aqui a réplica. Essa réplica pode tanto diminuir quanto aumentar, vai depender do problema. Nesse caso aqui, ela vai diminuir, tá? A realidade, a gente vai ter aqui o comprimento, certo? Que eu vou chamar de C, que é de 38,4 metros. E a gente vai ter também a largura, que eu vou chamar de L, que é de 1,68 metros. Enquanto que a réplica vai ter 160 centímetros
e para o comprimento e para a largura 7 centímetros. O que é que a gente vai precisar fazer? A primeira coisa, a gente vai transformar essas medidas daqui que estão em metro para centímetros, tá certo? E como é que a gente faz isso? Basta você multiplicar por 100, tá? 1 metro são 100 centímetros, então basta você multiplicar esses valores por 100. Eu vou trazer eles aqui para o lado reduzido e vou colocar o valor em centímetro, que é 38, vai virar 3.840 centímetros, e o que é 168 vai vir 1,68 vai virar 168 centímetros, ok? Aqui a gente trabalhou com as unidades de medida, que também é um assunto que está sempre relacionado em questões de escala, ok? Agora a gente vai entender o seguinte: no segundo ponto a gente vai entender o que é essa escala e como utilizar elas. A gente vai estar fazendo uma divisão. Ela está representada aqui, ó, por esses dois pontinhos em todas as alternativas. É assim que a gente representa a escala em qualquer material, seja ele livro de matemática ou prova que você vai fazer, tá bom? E uma divisão é uma fração, ou seja, eu poderia escrever a escala da seguinte maneira: 1 dividido por algum valor que eu não sei, tá certo? É um fator, tá? Isso aqui que a gente chama de fator multiplicativo de quê? De aumento ou de redução, nesse caso de redução, porque as medidas foram reduzidas, né? A réplica tem medidas reduzidas. Você vai multiplicar esse valor aqui da escala por valores que são as dimensões do comprimento e da largura, ambas, né? Do comprimento e da largura na realidade. Então você vai multiplicar a escala pela realidade e você vai obter no final o tamanho, né, da redução. Isso aqui é uma frase, tá? Uma sentença interpretativa, e agora a gente vai traduzir ela para a matemática. O que eu tenho aqui é um número 1, ou seja, 1 é a realidade, ou seja, uma coisa de tamanho real dividida por um número vezes o tamanho real é igual ao tamanho reduzido. É basicamente isso que a gente acabou de escrever. Quando a gente tem aqui essa interrogação, a gente tem que entender que ela é incógnita da questão da gente. Então, a gente vai substituir pela letra x. A multiplicação continua aqui como uma operação matemática. O tamanho da realidade e o tamanho da redução vão fazer a diferença na velocidade que você vai resolver essa questão. Então, vamos lá. Vamos pensar de uma maneira lógica e prática. É mais fácil fazer a divisão, não, desculpa, a multiplicação ou divisão ou subtração, qualquer operação que seja, entre 3.840 e 160 ou entre 168 e 7. É mais fácil fazer qualquer operação que seja entre números menores. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai escolher 168 aqui e o 7 centímetros, tá certo? Então, a realidade é que a largura da ponte media 168 e o tamanho reduzido, ou seja, o tamanho da réplica, vai deixar ela com 7 centímetros. Eu não vou precisar colocar aqui centímetros, porque eu já fiz a transformação lá em cima, que eu indico sempre quando você estiver fazendo aí uma conta, fazer primeiro as transformações das unidades de medida, tá? Vamos lá. Para simplificar isso tudo, eu vou transformar essa parte daqui, 1 dividido por x, em fração. Então vai ficar 1 sobre x, que multiplica 1,68 e é igual a 7. Aqui agora eu tenho uma expressão, ou seja, uma equação, né, algébrica. Eu vou descobrir o valor de x. É basicamente isso que eu vou fazer. Vamos lá. O x, ele vai estar aqui 1 sobre x multiplicando o 168. Então a gente pode escrever isso aqui dessa forma. 168 sobre x é igual a 7. O x está dividindo, ele está aqui no denominador, então ele vai vir para cá multiplicando 7. Eu vou ter como resultado aqui 168 é igual a 7x, certo? E o 7 agora vai passar para cá dividindo o 168. Isso daqui vai me dar 168 sobre 7, que é a mesma coisa que 168 dividido por 7 é igual a x.
Vamos lá, 168 dividido por 7. Quanto é que dá? 16, aqui dá 2, porque vai ficar 14. 14 menos 16, 2, desce o 8, 28. 7 vezes 4 é igual a 28. Então, esse daqui vai ser o valor do meu x na minha escala. Preste atenção que aqui ó, é 1 dividido por x. E esse 1 dividido por x vai ser a mesma coisa que 1 dividido por 24. Já que eu descobri que x é 24. Qual é a alternativa que vai me dar essa resposta? Alternativa letra C. Ok? Lembrando que esse material dessa resolução vai ficar aqui embaixo, salvo em PDF, para quem quiser fazer o download, tá? E esse vídeo, assim como outros de questões do Enem e de videoaulas de assuntos que são cobrados na prova, estão disponíveis lá no canal, ok? Valeu, até a próxima questão.